primeira coisa que a gente olha é a seguinte: a gente nunca vai só na empresa, você tem que contextualizar ela na indústria como um todo. Tá? Então, a primeira coisa que acho que chama atenção, né, é que as bases de usuários das fintechs estão atingindo tamanhos, cara, impressionantes. Tá? Não sei se eu vou tentar lembrar aqui perdoe se eu tiver falar algum número que não é exatamente, mas acho que a ordem de grandeza vai ser por aí. Tá? Você tem números assim muito superlativos, né? Pô, PicPay acho que está com 50 milhões de pessoas, clientes, né, que já baixaram. O Nubank está com 35 milhões, o Inter está com quase 11, PagBank com 8, tá? Então são números muito superlativos. Só que a gente tem que tentar de alguma forma colocar em bases mais comparáveis, tá? Porque né, cada um tem um critério do que é cliente ativo, né? Do que é cliente ativo. Então a gente olha um dado que a gente chama de DAO, tá? Que é quantos usuários únicos entraram, né, por dia, na média, em um determinado período. Tá? Porque você não quer duplicar, você não quer contar o mesmo usuário várias vezes. Tá? Então você quer tentar entender o seguinte: quanto, né, daquela base que ele tem, quantos usuários, se eu entrei mais de uma vez no dia, conta uma vez só. Tá? Então, quantos usuários únicos entraram na média por dia é um critério que vale para todo mundo. Tá? Existem sistemas que você assina, que você consegue ter acesso a informações e fazer uma série de análises. Tá? Então, assim, uma das coisas que chama atenção é que, cara, os usuários de apps financeiros já estão, de fato, botando essa base, tá? Eles já estão, assim, atingindo para tamanhos de fato relevantes mesmo, né? Acho que, mais ou menos, se eu não estou enganado, uns 40% dos usuários hoje de app financeiro já utilizam apps de fintechs, tá? E aí, você olha os 5 maiores, Nubank, PicPay, Mercado Pago, Inter e PagBank. Cara, e aí colocando tudo na mesma base, que é essa base de DAO, tá? Que esse que eu falei de usuário, base diária, tá? Cara, o Nubank, por exemplo, é impressionante. Já está com, se eu fizer a colinha aqui se eu precisasse falar, eu tenho o número aqui, está com 10 milhões de usuários, tá? Segundo maior do Brasil, já inclusive considerando todos incumbentes, tá? Atrás só da Caixa. Impressionante. Marcelo, peraí, como é que funciona esse número de novo? Não sei se eu entendi. Quantos usuários únicos, ou seja, quantos usuários únicos entraram no teu aplicativo Por dia. Tá? Por dia, num determinado período. Então você pode pegar o DAO num período de 30 dias. É uma média, em média 10 milhões. Tá. Na média de 30 dias entraram. Então, e aí você tem uma ideia de tá? atividade mesmo, de quantos são os ativos, cara, né? Isso, 10 milhões por dia, exatamente. Pelas minhas contas, é gente pra então, caralho, né? É coisa pra burro. Então, assim, e aí, você pega um PicPay, um Mercado Pago, um Inter, tá na faixa de 3 a 4 milhões, tá? Que é perto de 50% dos bancões já. Tá? Então, você pega lá um BB, Itaú, Bradesco, está mais ou menos na faixa, BB está com 8 milhões, Itaú 7, Bradesco 6. Então, bota uma média de 7. Tá? Então, PicPay, Mercado Pago e Inter estão já com 3, 4 milhões, quase 50% aí na média dos bancões. Cara, então, assim, óbvio que eles estão monetizando ainda a base, muito menos, mas o fato é que já tem bastante gente usando, tá? E aí você vai, obviamente, monitorando a evolução disso, tá? Porque uma das coisas, na verdade, a jornada começa com download, né? Então a gente olha mês a mês lá para cada uma das fintechs, como é que está evoluindo o download. Mas, cara, download, ideal é um download, cara, o cara pode baixar o app, tá? Mas depois remover. Na verdade, acho que 80% dos usuários removem o app depois de um mês, tá? Depois de 30 dias. Porque, o cara não tem espaço no celular e não concluiu o processo. Tá? Então, a gente gostaria de olhar, né, do download, como é que vira, quanto que vira na prática a abertura de conta. Tá? O cadastro de eventualmente na conta corrente, uma conta de pagamento, uma conta que só que a gente não tem esse dado, porque esse dado é gerencial para várias empresas fechadas. Tá? Então, como é que a gente, né, tenta botar tudo na minha base? É esse dado diário. Na verdade, tem um dado mensal, quantos usuários na média entraram, né, no mês, tá? E tem o dado diário. Então a gente bota, né, que é a maior medida de, vamos dizer, de engajamento, tá?
E aí bota nessa base diária e compara todas elas. Tá? E aí a gente olha quem está pegando mais tração, não está, e vai tentando, obviamente, fazer associações com produtos que eles estão lançando. O que está fazendo, de repente, uma bombar muito mais que a outra. Tá? Então, por exemplo, a gente olha que uma das coisas é que as 5 maiores... Então, isso é uma das coisas que eu falei, né? Essa relevância que as fintechs estão tendo. A gente olha também que as 5 maiores hoje são as mesmas de um ano atrás, ou seja, as 5 maiores fintechs, né? A gente começa a ver alguns ficando no meio do caminho, tá? Por exemplo, um Neon e um Next, por exemplo, né, que tinham mais relevância há um ano atrás, estacionaram. Tá? Então você vai avaliando. E o Inter é um dos que tem tido uma trajetória, né, bastante consistente. Tá? E aí a gente também, antes até de entrar no caso do Inter, a gente tenta ver, também tenta, cara, você vai fazendo um mosaico, tá? Não é de um único lugar, você vai tentando, mas vem cá, da onde que tá vindo todos esses usuários, né? Porque, gente pra burro, né? Então, assim, com esses dados, mais com conversas, mais com pesquisas que são feitas até por terceiros, etc., a gente percebe o seguinte, que está tendo uma bancarização, sem dúvida, e foi acelerada pelo Corona Voucher, tá? Que as pessoas tinham que receber lá o app que baixar o Caixa Tem, e aí depois baixaram, era um aplicativo da Caixa, depois baixaram outros aplicativos que o Caixa Tem funciona mal, tá? A gente vê também os bancos ainda crescendo o número de correntistas, isso é bem interessante, tá? Porque eu acho que está tendo 2 fenômenos, né? Um é de bancarização, trazendo gente que não tinha, de repente, lá fora, né, o cara não tinha uma conta nem banco, mas está tendo muita gente que está testando esses bancos. O cara já tem uma conta. Mas, como é de graça abrir, né? E como ele também está insatisfeito muitas vezes com o banco dele, né? Que ele cobra lá R$80 para ter uma conta e tudo mais, ele, cara, está disposto a testar. Tá? E muitas vezes também, né, cada vez mais ele consegue um cartão de crédito ali na outra fintech, então ele está disposto a tentar, a testar. Né? E aí eu acho que uma das perguntas muito importantes que a gente se faz é entender se, até agora os bancos continuam crescendo na base de correntistas, enfim, mas será que esse impacto da concorrência às fintechs vai se acelerar nos próximos anos? Porque até então, o que aconteceu, de uma forma geral? As fintechs tinham funcionalidades, esses novos, né? Tinham oferta de produtos razoavelmente limitado. O Inter até o caso que o cara que acho que é o mais inovador, mais rápido, time to market do Inter é incrível. Assim, lança produto rápido, burro. Então você vê o ecossistema ali muito completo. Mas os outros, muitas vezes até fazem bem, não é que, o Nubank é uma puta de uma empresa, mas você vê que assim, ainda é uma oferta limitada, muito baseada no cartão de crédito. Tem um seguro lá de vida, tá? Um empréstimo fora cartão de crédito está começando agora, né? Então, era uma oferta muito limitada. Então, vai ser muito interessante olhar, né, se à medida que esses bancos digitais comecem a colocar uma oferta maior de produtos, tá? E aí dando opção, eventualmente, você sair do banco, se isso aí vai impactar a base dos bancos ou não. A própria XP, por exemplo, acho que, né, até então, se eu quisesse sair de um banco tradicional para ir para a XP, ia ser complicado. Não tinha para começar, até pouco tempo atrás não tinha cartão de crédito da XP. Agora já tem. Né? Só que, ainda tem que melhorar, tem que botar pagamento de conta, Pix, botar débito automático, cartão, tem uma série de coisas ali que dá para melhorar, mas que não tem dúvida que eles vão por esse caminho. Quando começar aí, será que não vai ter gente saindo eventualmente? Vou colocar o PIR aqui, até um banco que a gente respeita pra caramba, mas, cara, um PIR claramente tem um overlap de cliente, o Itaú. Será que não vai ter gente saindo da conta do Itaú e falando, já tem meu investimento na XP, vou ficar na XP? Tá? Pode acontecer. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma realidade que vai começar a acontecer, que é as fintechs, de uma forma geral, né, os challenges, assim, os novos, vamos dizer, o XP não é novo, né, mas o cara que ainda é um cara que está, vamos dizer, desafiando os bancos, né, e outros, né, começando a oferecer vários produtos novos e sendo uma opção para você, de fato, sair do banco. Será que vai ter uma dinâmica diferente da que a gente viu até agora? Tá? Então, assim, um pouco são temas gerais que a gente olha, e depois aí tem o próprio Banco Inter em si, que aí, né, posso comentar, acho que eu falei Marcelo, bem disso, acabei não falando do Inter. Não, que eu achei, mostra bem esse novo mundo, né? A gente entrou numa discussão que eu tô muito ansioso para os próximos capítulos, de como vai ser essa competição
bancária, né? Porque a gente olhou bem de perto o Banco Inter lá no começo de 2019, quando a gente fez o relatório da carteira de small caps na Rico, e a gente acompanhou bem de perto isso, só que ainda era um cenário no longo prazo, eles podem aumentar essa competitividade com os grandes bancos, e esse longo prazo está cada vez mais curto, médio prazo, né? Quase 50% do acesso esses pequenos bancos, né, os fintechs, quase 50% do acesso que os grandes bancos têm já mostra que a gente está vendo eles chegando cada vez mais perto, né? Legal toda essa trilha aí até chegar no Inter. Mas você ia falar um negócio, Renato? Não, vou pegar o seu gancho e falar mais... casa bem com o que você falou. Ô Marcelo, essas empresas de crescimento, tipo o Banco Inter, os bancos, eles estão crescendo, mas uma hora eles vão ter que parar de crescer e começar a dar lucro, né? Pode acontecer enquanto está crescendo, inclusive. Mas até onde vocês esperam ela crescer? Até onde vocês olham para o Banco Inter e falam, não, beleza, isso aqui ainda é uma empresa de crescimento, ou não, já chegou em 20 milhões de pessoas, sei lá, está na hora de começar a ganhar dinheiro. Qual é a tolerância para uma empresa ser de crescimento? Né? Quando é que ela chega de crescer e vamos ganhar dinheiro? É uma ótima pergunta e, na verdade, esse equilíbrio, inclusive, pode variar por empresa, né? Mas eu diria o seguinte, cara, eu acho que você tem que ver se esse investimento em crescimento, essencialmente, se está fazendo sentido. Tá? Se, por exemplo, e se é uma coisa bem medida, tá? Porque, por exemplo, uma empresa que está crescendo para caramba, parece fazer sentido, mas não está medindo nada, né? Se está fazendo sentido aquele gasto, não está, cara, você está criando de novo, está criando uma cultura ruim. Tá? E tem algumas empresas que eu, obviamente, não vou citar nome, não estão na bolsa, tá? Mas que a gente já viu até algumas empresas relevantes que a gente conversou, cara, que criou-se uma cultura ali de, dinheiro infinito, né? E é uma cultura difícil de você mudar depois. Então, assim, acho que é muito importante entender se está sendo feito de uma forma disciplinada. Tá? O disciplinado pode ser gastar, não tem problema. Tá? Então, enquanto, eu diria assim, tentando responder a tua pergunta, enquanto fizer sentido, tá? Enquanto os economics, né, forem bons, né, por exemplo, a ITV/CAC, né, aí você tem que olhar os cohorts, né, quer dizer, como é que tá evoluindo aquele cliente que você adquiriu em 2018, como é que está evoluindo o gasto dele, né, aí o cliente que você adquiriu em 19, o cliente que você adquiriu em 20, como é que está o churn, como é que está a inflação de custo, né, da adquisição de clientes, ele está consumindo mais produtos contigo ou não está, né, tá indo em linha na trajetória que você imaginava quando você fez o business plan ali, né, então, por isso é até importante, cara, por isso é muito importante a consistência de conversar com essas empresas durante bastante tempo, porque você vai vendo se o discurso está mudando, e não tem problema às vezes mudar, tá? As coisas mudam de fato, então a empresa tem que ter capacidade de se adaptar, né? Mas você vê se está mudando porque de fato, né, faz sentido, ou porque está adaptando o discurso e então você vai checando a consistência. Tá? Mas então, assim, respondendo a tua pergunta, não tem até quando, depende. Tá? Se estiver fazendo sentido, se for um bom investimento crescer e não dar resultado, não tem que dar. E especialmente se você estivesse fortalecendo o teu negócio. Mercado Livre, até, por exemplo, é um exemplo, tá? Mercado Livre é um cara que conseguiu chegar onde chegou, tá? Sem queimar caixa, sem precisar de aumento de capital. Até fez um aumento de capital recém, mas não foi nem porque queimava caixa. Tá? E até confrontando, assim, realmente não há dúvida que ele teve uma história mais bonita do que a B2W, que fez muitos aumentos de capital ao longo do tempo, perdeu a liderança, e o Mercado Livre, sem aumento de capital, conseguiu chegar onde chegou. Tá? Mas até hoje, dá uma margem zero. Tá certo? Sem dúvida tá certo. Porque o negócio é um negócio que tem muita vantagem, né, de você se tornar o principal marketplace ali, porque essencialmente, né, quanto mais escala você vai tendo, né, maior a densidade logística, maior a conveniência, mais rápido você consegue entregar os produtos. E conveniência, um nome de jogo, é um dos pilares aí na diferencial competitivo, é a parte logística, você entregar rápido o produto. Então, escala é fundamental. Né? Outra coisa, né, quanto mais você faz o cliente comprar contigo, mais
de alguma forma, mais difícil a maior relação que ele tem com você. Então, pô, Mercado Livre, né, se eu não estou enganado, Mercado Livre acho que o cliente compra 12 vezes por ano na média, tá? Pô, isso é uma relação, cara, que ninguém mais tem, tá? Nenhum dos outros tem. Não que os outros, pô, vários fazem um trabalho fenomenal, tá? Acho que a Magalu um deles. Mas realmente o Mercado Livre se destaca nessa interação, nesse engajamento que ele consegue ter, né? E quanto mais ele vai, né, se ele tomar a decisão agora, falar o seguinte, pô, eu vou começar a querer dar margem. Então, de repente, ele vai eventualmente deixar de, né, dar algum benefício de frete, etc., que vai ser um tiro no pé, porque imagina que ele dá um benefício de frete que hoje vai fazer com que ele não ganhe dinheiro, mas imagina que se ele consegue aumentar a escala, aumentar a interação, fazer com que aquele cliente compre com mais frequência, vai ter cada vez mais gente comprando, e aí ele cria mais densidade logística para cada região, e aí ele barateia o custo de frete, custo unitário ao longo do tempo, e daqui a pouco ele consegue, né, ganhar dinheiro até cobrando um frete menor, porque ele ganhou escala. Então, nesse caso, o que não faz sentido é ele tentar ganhar dinheiro antes. Porque se ele tentar ganhar dinheiro antes, vai ter alguém que vai estar disposto a ganhar escala, né, a não ganhar dinheiro, ganhar escala e lá na frente está com um ecossistema mais parrudo que ele. Agora, você tem que separar o joio do trigo. Porque nesse negócio faz total sentido. Tem negócios que não faz, por isso que, né, tem que olhar não tem a regra.